Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. E o Código Florestal é aquela lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do nosso território brasileiro pode ser explorada. Pois é, ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. O primeiro desses códigos foi lançado em 1934, depois atualizado em 1965 e ainda algumas décadas depois, mais recentemente, reformulado em 2012. E nessa ocasião foi criado o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público eletrônico junto ao Ministério do Meio Ambiente, onde os produtores rurais devem declarar os dados de todos os imóveis rurais do país. Então, aqui no programa de hoje, vamos abrir um espaço para fazer um balanço sobre os avanços da aplicação do código mais recente nesses últimos 3 anos. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado, está o Flávio Pinheiro, que é assessor executivo do IBIO, que é o Instituto Bioatlântica. Flávio, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigado pela presença. E também conosco aqui no estúdio está o Eduardo Condorelli, ele é assessor de desenvolvimento sustentável do Sistema Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Eduardo, bem-vindo à Conexão. Bem, obrigado. Obrigado você também pela presença. Daqui a pouquinho a gente fala ainda com Bernardo Luiz Palma, que é engenheiro agrônomo e coordenador do Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária lá da Universidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões. Se você tem dúvidas aí sobre qual a diferença que esse Código Florestal faz para a sua vida, aproveite os nossos especialistas aqui no estúdio e mande mensagens para a gente. Vamos lá, primeiramente, à rede social, no facebook.com/canal Futuro Oficial. Você encontra aí espaços para curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens. E ainda no Twitter, @Canal Futura, é o nosso perfil no microblog para você mandar a sua mensagem. Também temos o bom e velho telefone, que você pode aproveitar aí e ligar para a gente no 0 Operadora 21 2273 5020, números que estão na tela para você tomar nota desde já e mandar a sua mensagem. Quando você faz isso, você já começa aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os dois ao estúdio do Conexão. A gente tem acompanhado a questão do Código Florestal aqui no Conexão todos os anos, muitas vezes ao ano também, acompanhando de que forma isso tem sido aplicado, mas muita gente ainda tem dúvida, por exemplo, sobre, eu falei aqui do cadastro rural, cadastro ambiental rural, chamado de CAR. De fato, por que ele foi criado em 2012? É um tipo de artimanha ali que não existia nos outros códigos, né, Flávio? Explica pra gente ainda, então, qual é a função desse CAR? O CAR tem o objetivo de fazer delimitar as propriedades rurais em todo o país e dentro de cada propriedade delimitar as áreas de proteção permanente, que são as beiras de rio, os topos de morro. Aí a lei define, né, qual seria o tamanho dessas áreas para cada tipo de propriedade, para cada tamanho de propriedade, e também a área de reserva legal, que varia de acordo com o bioma em que a propriedade está inserida, né? E esse cadastro está em andamento, está sendo implementado numa velocidade, digamos, não como previsto inicialmente, mas está andando, está indo bem, particularmente na região norte e centro-oeste, ainda que com atraso, e um pouco mais devagar nas regiões nordeste, sudeste e sul. Mas existe um movimento de consolidação desse cadastro. Isso é positivo. Essa questão da velocidade do cadastro, inclusive, foi colocada à prova aí com a prorrogação de um prazo, né, que tinha sido estipulado, que já venceu, foi prorrogado aí para os produtores também poderem conseguir fazer o seu cadastro. Agora, qual é a principal dificuldade para um produtor ao tentar fazer o seu CAR, Eduardo? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter a ideia de que nós estamos aproveitando este momento do cadastro, esta revolução que o novo Código Florestal traz, para ensejarmos na sociedade um grande programa de educação ambiental. Né? As pessoas, apesar de terem um vínculo direto com o meio ambiente, os produtores rurais em particular, por dependerem dele para realizar a sua produção, não têm o costume do hábito dos termos técnicos, das dificuldades específicas do que a legislação trata. Não basta apenas o bom senso do produtor para identificar
o que ele deve apresentar, basta saber, sim, o que a lei espera que ele apresente, qual é o termo técnico e a que aquilo se refere. Portanto, isso parte por todo um processo educacional em paralelo enquanto corre o preenchimento do CAR. Portanto, isso nos parece ser talvez o maior ponto de entrave. O segundo ponto que nos parece atrasar um pouco mais o processo, e concordo plenamente com o Flávio, ele está andando, o desafio é gigantesco, né? É o fato de nós termos, e não poderia deixar de ser diferente, um cadastro absolutamente adequado ao século XXI. É um cadastro preenchido no computador, com imagens de satélite, com desenho sobre uma tela de computador, com o uso do mouse. Portanto, é algo que para uma parte significativa da população é um pouco distante. As pessoas têm receio não do cadastro, mas da máquina computador. Portanto, muitos precisam de ajuda no sentido de dominar a informática. A gente sabe, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, aí pouco mais da metade da população brasileira tem acesso à internet, mas isso, se formos olhar em porcentagem, é basicamente nas áreas urbanas, né? Na zona rural, que é onde ainda não chegou muita conexão, nem ainda de escada, muitas vezes é um problema. Em banda larga é pior ainda a conexão. Então, de fato, você entrar no computador, para a gente aqui, ó, eu estou com o computador na frente todo dia, mas para um produtor rural que cresceu, viveu a vida inteira produzindo na sua área, de fato, tem que sentar no computador e fazer esse cadastro. Se não houver uma capacitação, acompanhamento de perto dele... Isso pode atrasar ainda mais esse processo. Essa é a nossa maior preocupação, né? Nós temos, inclusive, junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tem representação em todos os estados do Brasil, em particular a nossa lá no Rio Grande do Sul, nós temos feito um esforço muito grande de capacitação de produtores, e mais do que de produtores, porque sabemos que temos produtores que nem mesmo capacitados tecnicamente se sentirão habilitados a preencher o cadastro, mas também a capacitação de técnicos para que possamos ter uma grande massa de facilitadores capazes de fazer. O desafio é gigantesco. Nós temos 5 milhões e 200 mil imóveis rurais no Brasil. É muita gente. Sem dúvida. E eu vou então chamar agora pelo telefone, vamos lá novamente para o sul do Brasil, falar com o nosso amigo Bernardo Luiz Palma, que é engenheiro agrônomo e coordenador do Centro de Extensão e Pesquisa Universitária Agropecuária da UPF, que é a Universidade de Passo Fundo. Bernardo, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, estávamos falando aqui sobre o CAR, desde essas mudanças mais recentes no Código Florestal. De que forma, então, se avalia que o cadastro tem avançado ou não aí no Rio Grande do Sul, especialmente na região de Passo Fundo? Bom, o cadastro, na verdade, como já foi dito, né, ele é a novidade do novo Código Florestal. E nós entendemos aqui o cadastro como um registro, uma declaração a exemplo do próprio imposto de renda, né? Ele é uma declaração pessoal e, por ela ser pessoal, está dificultando bastante o preenchimento desse cadastro. Nós entendemos que deva ter, com certeza, a participação de um profissional da área da agronomia para a efetivação desse cadastro, né? A gente sabe que existem muitos termos técnicos e muitas dúvidas ainda com relação, principalmente, às APPs e às reservas legais, e isso leva ao produtor rural, ao proprietário do imóvel rural, uma insegurança no preenchimento desse cadastro. Bom, você falou em APPs. Para quem não acompanha de perto a questão do Código Florestal, pode ficar... O que quer dizer APP? É um aplicativo, né? O que é APP? Vamos pedir para o Flávio aqui no estúdio explicar para quem está em casa. As APPs são as áreas de preservação permanente que eu mencionei inicialmente. Então é a sigla, né, de área de preservação permanente. Que aí envolve as beiras de rio, os topos de morro e outras áreas de alta declividade. Enfim, essas são as áreas que você obrigatoriamente deve preservar. E aí varia de acordo com o tamanho da propriedade, em que o tamanho medido em módulos fiscais, né, que varia de acordo com o município. Então tem municípios em que o módulo fiscal é pequenininho, então as APPs são menores e nessas propriedades menores. E os municípios onde o módulo fiscal é maior, se vão ter propriedades muito maiores, onde a APP pode ser também pequena, por ser considerada uma propriedade pequena nessa. Muito bacana. Região. A gente tem aqui já chegando algumas perguntas e você de casa pode e deve mandar a sua pelo Facebook, pelo Twitter e pelo telefone. Os contatos vão aparecer aqui embaixo de mim na tela daqui a pouquinho. Já aproveito aqui e coloco para vocês a pergunta do Erivaldo Lima, lá de Alagoas. Obrigado, Erivaldo, pela participação aqui no Conexão de hoje.
E ele pergunta quais são os principais impactos positivos ou negativos desse Código Florestal de 2012. A gente lembra aí, resgatando um pouquinho, que durante a discussão das votações houve muita polêmica, houve até vetos da presidente Dilma Rousseff a uma série de cláusulas e questões que apareciam no texto já aprovado na Câmara e no Senado. E tinha a questão, principalmente, né, dos espaços das APPs e também a questão de perdoar as dívidas de produtores que estavam irregulares. Tem uma série de polêmicas aí, mas se a gente tivesse como resumir aqui, para responder ao Erivaldo, impactos positivos e negativos no ponto de vista de vocês, o que vocês destacariam, Eduardo e Flávio? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o novo Código Florestal, né, a lei de 2012, ela é uma lei que traz a capacidade de reconhecer o histórico de um país que não é 0 quilômetro. O Brasil de 2012 é um país com 512 anos de ocupação humana, de desenvolvimento, de uma estruturação, de uma economia que serve de base para toda a economia do país. Portanto, quando se trata de determinar algum tipo de redução de possibilidade de uso de uma propriedade, nós temos que pensar que impactos isso pode ter, inclusive, não só na vida daquele produtor, mas toda a sociedade que depende da produção que nasce ali. Só um parênteses no que você está falando, né? A gente falou no comecinho do programa sobre as legislações de 34 e de 65, o país avançou muito, né? Em termos econômicos e também em áreas de plantação, e a economia pulsou muito por conta da produção rural, que cresceu lá de 65, principalmente até 2012. Então, havia uma necessidade de rever esse código naquele momento. Nós tínhamos o Código de 65 em si não era uma legislação ruim. O maior problema do Código Florestal que nós chegamos a ter em 2012, até 2012, foram as sucessivas alterações que ele sofreu e que, em primeiro lugar, pela frequência de alterações, traziam uma insegurança jurídica muito grande. O produtor vinha recebendo as suas determinações sendo alteradas na década de 80 a cada 3 anos, né? E ao mesmo tempo não prevendo quando se fazia essas alterações como se dava a regularização daqueles que ficaram e que estavam cumprindo legislações anteriores. O novo código tem esta capacidade, a de permitir a manutenção de atividades daqueles que mantiveram respeito à legislação do passado, manter as atividades onde isto é possível, exigir, como bem disse o Flávio, um mínimo de recuperação em APPs, dependendo do tamanho da propriedade, onde este mínimo é necessário, independente da ocupação ter se dado de forma legal. Portanto, ele tenta, com uma regra mais cirúrgica, fazer uma recuperação ambiental pontual, onde aquilo é efetivamente necessário. Garante o status quo, a situação do meio ambiente atual, a abertura de novas áreas está extremamente controlada pela legislação estabelecida e também exige a recuperação de alguns pontos ambientais do país. Importante ressaltar aqui que uma dúvida frequente também entre a população, quero que o Flávio responda essa questão aqui que chega para a gente da Conceição Monteiro, lá de Aracaju, que é a dúvida que o cidadão comum tem em relação ao código. Ela pergunta, o novo Código Florestal coíbe a devastação das nossas florestas? Eu não diria que existe um desmatamento que vai ser legalizado, que o código permite, um desmatamento adicional. Em determinadas regiões, não é em todo o país. Agora, esse balanço ainda não... Existem avaliações desse balanço, mas ainda não existe diversas interpretações. O que está mais consolidado hoje é que nos biomas do Cerrado e da Caatinga é onde existe um maior risco de você ter um aumento do desmatamento por questões legais, porque o código permite que exista esse aumento do desmatamento. Nos demais biomas, especialmente Mata Atlântica, Pampa, a avaliação que se faz é que vai ser necessário na verdade, um aumento da área de vegetação nativa. Né? Então, eu queria voltar até para o ponto anterior, que o IBIO, até por ser uma instituição que foi uma organização sem fins lucrativos, com seu histórico mais voltado para a pauta ambiental, que em 2011 a gente passou a atuar também com a agência de bacia, e aí que a gente começou a atuar muito fortemente com o setor agrícola também, tem uma preocupação com relação ao novo código pelo fato de ter dado uma anistia ao desmatamento que ocorreu até 2008. Que foi um dos pontos mais polêmicos naquela votação de 2012. E tem também uma preocupação de você ter diminuído a área que deveria ter sido protegida nas APPs e ter também como reserva legal nas propriedades.
E muito dessa definição de APPs, né, das áreas de preservação permanentes, as reservas legais, foram definidas em leis complementares ou resoluções complementares à Lei de 65. E aí começou a ter uma lei remendada continuamente, e acho que havia um acirramento da pauta ambiental com a pauta agrícola. Eu acho que o Código de 2012, se tem uma vantagem muito positiva, é que você tem uma convergência de agendas, ainda que tenha que haver um equilíbrio, né, dos interesses, tanto dos ambientalistas quanto do setor agrícola. E não tem como a gente trabalhar o interior do Brasil sem você envolver a agricultura. Né? Sem dúvida. Então, o Código Florestal, de certa forma, insere na pauta agrícola questões ambientais. Pela primeira vez você vê essa pauta ambiental realmente sendo incorporada por federações da agricultura, por empresas, enfim, esse seria o grande ponto positivo do Código Florestal, que na verdade nem é mais chamado de Código Florestal, né? É a lei de proteção da vegetação nativa, não é só floresta, né? É vegetação nativa em geral, até as que não têm uma cobertura florestal. Muito bacana. Deixa eu voltar a chamar o Bernardo, então, que fala com a gente lá do interior do Rio Grande do Sul. A gente sabe da tradição do interior do Rio Grande do Sul, principalmente na questão de produção agrícola, de que forma esse balanço tem sido equacionado por aí entre as necessidades dos produtores com a preservação do meio ambiente ao mesmo tempo, Bernardo? Eu acredito que, com relação ao meio ambiente, a gente aqui no estado está estável, né? As lavouras que deveriam ser abertas, praticamente todas elas já o foram. E nós temos também a figura aí dentro do nosso próprio Código Florestal, as áreas consolidadas, né? Então, para efeito aqui do Rio Grande do Sul, eu vejo que é um problema que já estaria resolvido. Mas eu gostaria de me reportar também com relação à situação do cadastro aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma manifestação que foi feita, né, com relação ao atraso do encaminhamento desses cadastros. A gente sabe que o Rio Grande do Sul provavelmente seja o estado com o maior número de envios do CAR, né? Nós devemos estar aqui em torno de 1% das propriedades com o CAR já encaminhado. Na verdade, o Rio Grande do Sul ele tem duas particularidades, né? Ele tem aqui o gaúcho e o seu amor, o seu enraizamento, aquela terra que o sustenta, né? E nós temos aqui a figura do bioma Pampa. O Rio Grande do Sul tem essa particularidade de ter dois biomas dentro do estado, o bioma da Mata Atlântica e o bioma Pampa. E a legislação com relação ao bioma Pampa, o decreto ele foi publicado somente no mês passado. E aí sim, lá no bioma Pampa, a gente tem bastante conflitos com relação ao meio ambiente. Até por isso que esse decreto levou tanto tempo para ser publicado. Na verdade, ele foi publicado dia 23 de junho, agora de 2015. Também com relação a essas particularidades, o gaúcho tem esse sentimento com a sua terra, como os demais proprietários o têm, mas eu acredito que também, além dessa questão do bioma Pampa, existe o fator cultural enraizado em nós. O produtor ele tem uma insegurança, ele tem um medo de fazer o cadastro rural, e eu sinto isso pelos produtores rurais com quem a gente convive. O proprietário, o produtor rural, ele tem o instinto da propriedade. A nossa cultura, nós somos criados numa cultura de ter a propriedade, na cultura de o ser e o ter, né? Que quanto mais eu tenho, mais eu sou. Né? Nós temos aqui a figura de um índio chamado Sepete Araju, que ele foi um índio das missões de São Miguel, um dos 7 povos das missões, e ele foi educado pelos jesuítas, depois se tornou o grande cacique guarani aqui das missões, e lá nos idos de 1530 e poucos, ele disse a frase que o imortalizou, né, que é: essa terra tem dono. Então a gente entende também em discussões aqui que esse sentimento da propriedade, agora o produtor tendo que declarar, e com efeito cartorial, de dizer que 20% da sua propriedade, do qual ele é o dono, ele é o proprietário, não tem mais o seu domínio. Isso vai passar a compor a parte da reserva legal e compor a parte das APPs. Ou seja,
aquela propriedade dele, 20% no mínimo daquilo ali, ele já não vai mais deter o poder de comandar. Então, sem dúvida, é uma questão cultural muito forte que precisa ser também levada em conta, né, na hora de a gente entender a complexidade dessa discussão. Por agora, o nosso tempo aqui já está encaminhando para o fim, a gente vai voltar essa questão com certeza aqui no Conexão, mas eu preciso já me despedir de você, Bernardo Omas. Muito obrigado pela participação e também pelo pessoal da UPF TV que nos ajudou aqui na produção do programa de hoje. Obrigado, Bernardo. Obrigado e um abraço, pode contar com a gente aí. Obrigado, até mais. Deixa eu aproveitar aqui, antes da gente encerrar, já estamos quase nas considerações finais, tem várias outras perguntas aqui, tem o pessoal perguntando sobre incentivos do governo para produtores rurais, para preservar parte das terras, tem outras perguntas em relação à conscientização das pessoas, né? A gente está falando aqui já faz um bom tempo, né? Foi em 2012 esse novo código, e estamos em 2015, há muitas dúvidas ainda básicas em relação à aplicabilidade, então queria que vocês fizessem um resumo para a gente aqui, tanto dessa questão de como as pessoas se apropriarem mais dessa legislação e um pouquinho sobre esses incentivos do governo aqui, mencionados pelo Paulo aqui de Niterói, em relação à preservação das terras. Eu acho que o novo Código Florestal, ele tem, além do CAR, como um grande instrumento, né? Ele prevê também uma série de incentivos para os proprietários para eles preservarem e recuperarem as áreas degradadas, né? Então você tem, mas ainda precisa de uma regulamentação para você, de fato, fazer com que esses incentivos estejam disponíveis. Então você tem alguns incentivos que já existem, mas ainda não, a gente não está vendo, como são, por exemplo, financiamentos subsidiados aos agricultores, condicionados a propriedade estar cadastrada nesse sistema. Essa é uma coisa que está prevista em lei. A gente não está vendo de fato isso acontecer porque o cara ainda não está realizado na sua plenitude, né? Mas uma vez que esteja, a gente espera que isso aconteça até para... Então, para ele conseguir um incentivo fiscal, por exemplo, incentivo financeiro, teria que estar cadastrado e feito o seu CAR em dia. Isso, cadastrado com CAR, indicando as áreas de preservação permanente nas propriedades, reserva legal e tudo mais, já sabendo o que deve ou não, se precisa ou não fazer uma restauração dessa área. Que está prevista no CAR. Tem também a possibilidade de você de estabelecer um mercado de cotas de reserva ambiental, em que um proprietário que tenha mais área preservada do que é exigido em lei possa vender essas cotas para um proprietário que tenha menos do que isso dentro da reserva legal, não das áreas de preservação permanente. A área de preservação permanente é obrigatória. Essa é imexível, não pode ser tocada e negociada. A reserva legal, que vai além dessa área de preservação permanente, aí você poderia ter um mercado entre proprietários dentro de um mesmo bioma. Queria só ouvir o Eduardo antes da gente encerrar em relação a essa questão da apropriação mesmo e como a gente fazer que a legislação pegue, né? A gente fala tanto de leis que pegam e não pegam, como o brasileiro pode se apropriar um pouco mais dessa legislação e saber a importância que faz para a vida dele. Nós acreditamos que o Código Florestal que vige no Brasil nesse momento, ele é uma legislação que permite que o produtor se sinta, o empresário se sinta, como poderiam ser várias outras legislações, participando de um processo de cunho benéfico a toda a sociedade brasileira. Portanto, nós tínhamos uma lei anterior que tratava o produtor como um criminoso, né? E não trazia ele a capacidade de se enxergar como alguém que colabora com a sociedade. E aí nós temos então esta lei promovendo esse assunto. O que nós gostaríamos de continuar praticando, e é o que temos tentado nesses últimos 2 anos, é justamente fazer com que esta sensação exista de fato, que ela se realize. Portanto, evitando a política tradicional que não funcionou por mais de 50 anos no Brasil, de comando e controle. O Estado policialesco, o poder de polícia sobre o produtor, muito mais distante e talvez do ideal, que é o processo de educação ambiental no país. Muito bacana. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você de casa alguns sites para você buscar outras informações. Site da Farsul, farsul.org.br, sobre a Federação da Agricultura no Rio Grande do Sul, está na tela para você. O site do ibio.org.br, representado aqui no estúdio pelo Flávio, e ainda todas as informações oficiais se encontra lá no Ministério do Meio Ambiente, mma.gov.br. Nosso tempo está estouradíssimo. Obrigado aos dois, Eduardo e Flávio, pela presença. Muito obrigado por todas essas informações aqui hoje no programa Conexão Futura. Até a próxima. Eu agradeço.